sua cabeça está se inclinando. A sensibilidade desses órgãos nos permite detectar uma mudança tão pequena quanto a espessura de um fio de cabelo no ângulo da cabeça. A única limitação do sistema de equilíbrio é que necessita da gravidade para funcionar. Motor principal acionado. 4, 3, 2, 1. Impulso de ignição e decolagem. Subindo. Quando nos aventuramos no espaço, começamos a ter problemas. Os pontos de referência verticais e horizontais não se encontram onde os olhos esperam que estejam. Os medidores de força nos músculos oferecem menos resistência do que o normal. E sem a gravidade para atraí-los, os cristais no interior do ouvido cessam de enviar informações precisas. Como resultado, o sistema de equilíbrio passa a funcionar mal. É uma experiência muito familiar para a doutora Ellen Baker, que foi a médica em 3 missões espaciais. Até ficar totalmente sem peso. Você não tem ideia de como será, não sabe como seu corpo vai reagir, não sabe como vai se ajustar quando seu mundo é virado em todas as direções. Mas é muito emocionante. Minha paciente, por favor. E, à medida que a missão avança, você descobre que seus pés tocam o solo cada vez menos. Parece estar tudo bem. Os astronautas acabam por se adaptar às estranhas e confusas informações de seus sensores de equilíbrio. Depois de um breve período no espaço, o corpo humano na realidade se esquece de como lidar com a gravidade, em vez disso aprendendo a equilibrar-se e movimentar-se sem ela. E esse é o problema quando os astronautas retornam à Terra. Pouso completo, missão perfeita. Na verdade, foi pior quando voltei do que quando eu fui. A sensação comum de mexer a cabeça não parece tão comum. Por exemplo, toda vez que eu mexia a cabeça para frente e para trás, era como se o meu corpo se movesse da mesma forma. E algumas pessoas têm a mesma sensação. Quando lançam a cabeça para frente, é como se tropeçassem. Eu devo ter levado umas 6 ou 7 horas para poder andar sem me sentir enjoada. Eu diria que, virtualmente, todo mundo tem esse tipo de problema ao voltar e em diferentes graus. Quando voltam à gravidade, os astronautas têm uma sensação parecida com um enjoo no mar, porque os sinais enviados pelos cristais auditivos não se adaptam ao que seus olhos dizem. Isso os confunde e resulta em desorientação. Todo astronauta sofre algum distúrbio no equilíbrio ou no caminhar ao voltar de um voo. Observando-o andar em torno da nave tentando fazer curvas, veremos que ficam próximos demais, roçando o cotovelo ou o joelho na quina. Há uma sensação esquisita relatada por muitos que subiram escadas depois de um voo espacial. Para eles não é como subir uma escada, mas como se estivessem empurrando a escada para baixo. Depois do pouso, o equilíbrio dos astronautas é testado numa cabine controlada por computador. Para este teste, fiquem com os olhos abertos e tentem manter uma posição ereta. Vamos. Bill Pawlowski movimenta as placas da base e o visual ao redor para analisar o desempenho de cada sensor de equilíbrio. Acha que sabe onde está o vertical? Sei sim. Eu acho que estou me inclinando para trás neste momento. Agora parece que eu vou cair para a frente. Ele descobriu que o órgão do interior do ouvido está muito prejudicado. Ok? Oh! Você está bem? Estou ótimo. Ok. Quanto mais tempo uma pessoa passa livre da ação da gravidade, mais demora a se readaptar a ela. Pode levar semanas para um astronauta se livrar das náuseas e desnorteamento. Esta é uma simulação do mais novo fruto da imaginação da NASA, uma missão tripulada a Marte. Assim que pousarem, a equipe terá que enfrentar a gravidade do planeta,
que é apenas a metade daquela da Terra, mas o suficiente para causar problemas. Os distúrbios que terão ao pousar os sujeitarão a maior risco de caírem. E se alguém cair e se machucar na superfície marciana, isso poderia interromper a missão, ou a pessoa ficaria machucada durante um tempo maior. Poderia haver sérias consequências. Estando o hospital mais próximo a 6 meses de distância, qualquer ferimento seria catastrófico. A NASA quer resolver o problema do equilíbrio, fazendo com que os astronautas se lembrem de como é a gravidade. Ela planeja fazê-lo girar numa centrífuga por curtos períodos durante o voo. Assim que pousassem, estariam prontos para começar a trabalhar sem o risco de desnorteamento. Se proporcionarmos essa terapia ao chegarem à superfície de Marte, provavelmente estarão aptos a se levantar e ir em frente, em vez de terem que esperar de 2 a 4 semanas para se adaptarem ao meio ambiente. Talvez o instrumento mais sofisticado da natureza seja uma coisa que nem chegamos a considerar: a mão do homem. Só a consideramos quando precisa de manutenção. Mas a mão é uma peça notável de engenharia mecânica. Ela contém mais partes móveis controladas por músculos do que qualquer outra estrutura do corpo. Por isso, a mão pode realizar uma variedade tão grande de movimentos. Ela é capaz tanto de força bruta quanto de incrível delicadeza. Mas as mãos não foram sempre versáteis. Elas se desenvolveram. Esta é Lucy, a mais antiga ancestral ereta que se conhece. Tudo o que resta dela são alguns ossos fossilizados. Ao investigar a evolução da mão humana, a doutora Mary Maskey, da Universidade do Arizona, precisou da ajuda de um colega prestativo e sensores de computador para chegar a uma imagem de como Lucy usava as mãos para fazer ferramentas. Lucy tinha músculos semelhantes aos nossos, provavelmente o mesmo conjunto de músculos que temos. Eles teriam que ter força suficiente para que ela pudesse segurar objetos com firmeza. Isso porque, para se fazer algum instrumento, você tem que ser capaz de segurar a ferramenta com uma das mãos, bater nela com a outra e evitar que caia ao chão. Os engenheiros da NASA conseguiram em 5 anos o que a natureza levou milhões de anos para conseguir. Eles construíram uma mão robotizada que pode fazer quase tudo o que a mão humana faz. A mão da NASA virá a ser um dia parte de um robô astronauta que realizará tarefas sofisticadas de manutenção fora da espaçonave. É preciso um banco de computadores somente para controlar os componentes mecânicos da mão. Mas é preciso uma peça de aparelhagem ainda mais sofisticada para guiá-la por controle remoto. Um cérebro humano. Há um número infinito de possíveis situações com as quais a mão precisa lidar. Essa tarefa enorme deixa tensos até mesmo os computadores mais poderosos. Na verdade, passamos a maior parte da infância ensinando ao cérebro como controlar as mãos. Somente para abrir uma lata, o cérebro tem que enviar milhões de impulsos nervosos para as mãos a cada segundo, enquanto que, simultaneamente, coordena uma variedade de funções corporais. O cérebro pode fazer isso porque processa informações de uma forma única. Ele divide o trabalho entre seus bilhões de células,
cada qual se comunicando com outras 10.000 células por meio de uma rede de conexões elétricas. Para se ter uma ideia do tamanho deste sistema, imagine-se fazendo uma ligação telefônica. Imagine-se fazendo uma ligação telefônica para todo mundo que você conhece. Imagine cada cidadão numa cidade do tamanho de Nova York telefonando para cada um dos nomes da lista telefônica. E se a mesma coisa estivesse acontecendo em cada cidade do mundo? Quanto tempo levaria? Qual seria o total das conexões? Está se aproximando do número de conexões que o cérebro pode ativar por segundo. E ele as faz tranquilamente. Mas o cérebro não está confinado a um espaço de 1.400 centímetros cúbicos dentro do crânio. O cérebro pode expandir-se e vivenciar o mundo através dos sentidos. O sentido do tato ativa 5 milhões de poderosos sensores que se projetam da pele. Cada pelo tem um nervo em sua raiz tão sensível que se inflama a mais leve pressão. Basta um grão de poeira. O sentido da audição repousa sobre peças de cartilagem especialmente delineadas, anexadas aos lados da cabeça. As arestas e cavidades do ouvido vibram em frequências diferentes, de acordo com a localização da origem do ruído. Isso nos ajuda a determinar de onde o som está vindo. A superfície da língua é dotada de 9.000 detectores químicos. Essas papilas gustativas exigem apenas algumas moléculas de uma substância para detectar se é amarga, salgada, azeda ou doce. A rede de radares dos sentidos estende-se muito além do próprio corpo. Podemos distinguir até 10.000 odores diferentes, os quais o idioma não está equipado para descrever. Como você descreveria o aroma de uma tarde ensolarada? Ou o de um bebê recém-nascido? Estamos literalmente mergulhados em aromas, uma vez que as moléculas odoríferas flutuam à nossa volta o tempo todo. Cada respiração traz milhões dessas moléculas até as narinas. O fluxo de moléculas abre caminho para cima até um pequeno trecho em cima do nariz. Essa área está repleta de milhões de células nervosas que registram os odores. As moléculas odoríferas se dissolvem na mucosa pegajosa que rodeiam as pontas dessas células. Cada terminal nervoso é dotado de pequenos receptores que reagirão a apenas um tipo específico de molécula. Quando as moléculas odoríferas chegam ao receptor correto, emitem impulsos elétricos. Esses sinais alimentam a região cerebral que controla as emoções e a memória. Isso explica por que os aromas conseguem nos trazer velhas lembranças e influenciar o nosso humor.
A parte objetiva do cérebro eventualmente traduz todos os impulsos elétricos do nariz, que percebemos como aromas. Dessa forma, nós cheiramos com o cérebro. O cérebro tem papel igualmente importante na visão. A visão ocupa mais espaço no cérebro do que todos os outros sentidos juntos. Uma imagem que chega à retina desencadeia uma onda de atividade elétrica que viaja através do nervo óptico até o cérebro. Em uma fração de segundos, o cérebro divide ordenadamente essa tempestade elétrica em pedaços de informação por cor, borda, forma, movimento ou profundidade. Eventualmente, o cérebro reconstrói os elementos separados, formando uma imagem que podemos entender. Isto é, a menos que se trate de um cego. O neurobiólogo John Crowley Dillon está tentando fazer uma coisa que soa como um milagre: fazer o cego enxergar. Sua inspiração teve uma origem incomum. Descobriu-se há bastante tempo que se você cortasse um nervo óptico de um peixinho dourado e esperasse alguns meses, ele cresceria novamente. Os milhões de fibras ópticas que fossem danificadas voltariam ao cérebro e se conectariam a ele. A questão é, por que o peixinho dourado faz isso e nós não? Há muitos laboratórios em todo o mundo que estão estudando esse problema. Na verdade, tudo indica que podemos estimular esse crescimento. É muito encorajador, mas ainda falta muita coisa. O objetivo do professor Crowley Dillon é descobrir um sistema alternativo. Ele acredita que a parte do cérebro normalmente utilizada para a visão possa ser novamente treinada para se adaptar a informações extra-auditivas. Os limites entre os diferentes sentidos podem não ser tão precisamente demarcados quanto sempre pensamos que fossem. Existem certas áreas visuais do cérebro que recebem informações do sistema auditivo. Na Universidade de Manchester, Crowley